Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Nesse canal, a gente investiga histórias de empresas que interessam ao universo geek, ligadas à tecnologia, ciência, espaço e muito mais. Vamos conosco em mais essa exploração. Descobrir que lições importantes a gente extrai hoje. Imagina só o primeiríssimo item vendido no que hoje a gente conhece como eBay foi um apontador laser. Quebrado, né? E o mais doido? Pois é, e alguém pagou quase $15 por ele. Isso lá em 1995. Parece uma loucura total, né? Quem compraria isso? Exato, mas essa história é o ponto de partida perfeito para a gente explorar as origens do eBay, que, aliás, nem sempre chamou assim. Verdade, era Auction Web. Isso, a gente vai mergulhar aqui, com base em vários relatos da época, em como que um experimento de fim de semana, virou esse gigante global. A nossa ideia aqui é descobrir aqueles primeiros passos, sabe? As ideias meio malucas, os momentos decisivos que lançaram o eBay. E olha, o momento não podia ser melhor. O Auction Web surgiu em setembro de 95. Pensa só no cenário. Sim, a World Wide Web estava começando a bombar para o grande público, sabe? A Amazon tinha acabado de nascer, a Netscape tinha feito o IPO. Exatamente. A internet comercial era tipo terra de ninguém, cheia de oportunidade. E o Auction Web chegou bem nessa onda, o timing foi crucial. Totalmente, e por trás disso tudo, o Pierre Omidyar, um programador com uma história bem interessante, né? Sim, nascido na França, pais iranianos, estudou nos Estados Unidos, na Tufts. E ele já tinha uma certa experiência com o comércio eletrônico, né? Com a eShop. Isso, que depois foi vendida para a Microsoft. Ele já tinha um pé nessa área. Pois é. E a visão dele para o Auction Web era assim, criar um mercado perfeito, um lugar justo, aberto, onde as pessoas pudessem negociar direto, sem intermediários, né? Era mais que só idealismo, eu acho. Tinha uma percepção ali de que a internet podia fazer uma coisa que ninguém fazia antes. Conectar nichos. Pessoas com interesses muito específicos. E aí a gente volta para o tal apontador laser quebrado. Exatamente. Ele listou como um teste, né? Foi super honesto. Olha, tá quebrado. Quando vendeu, ele ficou tipo, ué... Ele mandou um e-mail pro comprador perguntando se o cara tinha entendido que o negócio não funcionava. E a resposta? Foi a chave de tudo. O comprador respondeu, sim, eu coleciono apontadores laser quebrados. Não acredito. Isso é fantástico. Né? Ali ele sacou. Mostrou na hora o potencial absurdo daquilo. Não era só vender o que todo mundo queria, mas achar um comprador pra qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. É a primeira grande lição, sabe? Aquela ideia da cauda longa, dos nichos. A internet era a ferramenta perfeita para ligar essas pontas que estavam soltas. Com certeza. Uma história bem mais pé no chão e, pra mim, mais interessante que aquela lenda dos doces pés. Aos pés. Essa aí foi uma bela jogada de marketing, né? Inventada lá por 97. Pura relações públicas, né? Total. Uma RP criou essa história para dar uma cara mais fofa, sabe? Para atrair a mídia, os colecionadores. A noiva dele colecionava pés. Aí ele criou o site para ela. Bonitinho, mas não foi bem assim. Não. A verdade é que no começo o Auction Web era um projeto pessoal mesmo. Quase um hobby. Ficava dentro do site pessoal do Omidyar. Que tinha de tudo lá, né? Tinha. Inclusive uma seção sobre o vírus Ebola. Dá pra acreditar? Caramba, que aleatório. Totalmente. E a coisa só virou negócio de verdade por causa de um empurrãozinho financeiro. Ou melhor, um apertão. Como assim, um apertão? O tráfego para o Auction Web começou a crescer, e o provedor de internet dele viu isso. A conta mensal, que era tipo $30, pulou para 250. Nossa, do nada. Quase isso. Aí ele pensou, bom, preciso cobrir esse custo, né? Foi quando ele decidiu começar a cobrar umas taxinhas, pequenas, por anúncio e uma porcentagem da venda. E deu certo. De cara, faturou uns $1.000 logo no primeiro mês. Aí não teve jeito, né? Precisou de ajuda. Contratou o primeiro funcionário, o Chris Agarpal, e logo depois, em 96, veio Jeffrey Skoll como o primeiro presidente para ajudar a estruturar a coisa. E foi aí que o negócio começou a pegar fogo mesmo, né? Especialmente com o fenômeno que ninguém previu.
Os Beanie Babies. Nossa, os Beanie Babies. 1997 foi o ano deles. Aqueles bichinhos de pelúcia, né? Viraram uma febre absurda, sumiam das lojas. E onde o pessoal ia para achar os mais raros, os que já tinham saído de linha, Auction Web. era o lugar. Chegou num ponto que, 10% de tudo que estava listado no site eram Beanie Babies. É um número impressionante. E falavam que uns 6% do volume total de vendas vinha deles. Estimam que $500 bilhão em Beanie Babies passaram por lá só naquele ano. $500 bilhão. Que loucura. Foi um motor de crescimento, assim, surreal. Totalmente. E isso validou de vez a ideia dos nichos, só que numa escala massiva. E, claro, forçou a empresa a se profissionalizar ainda mais rápido. E junto com essa profissionalização veio a mudança de nome, né? Em setembro de 97. Exato. Adeus Auction Web. O Omidyar queria um nome que ele achava que soava bem, inspirado numa área lá de Nevada, Echo Bay. Echo Bay. Tem uma sonoridade. Pois é. Só que tinha um probleminha. O domínio echobay.com já estava registrado. Por uma mineradora? Sério? Que azar. Pois é. Aí a segunda opção, mais curta, mais direta, ebay.com. E pegou, na hora. Bem melhor, né? Muito melhor. E para comandar essa nova fase, essa fase eBay, chegou uma pessoa-chave em março de 98. A Meg Whitman, como CEO. A chegada dela foi um marco, né? Ela vinha de empresas grandes, tipo Hasbro, Disney. Tinha uma bagagem de gestão enorme e ela trouxe uma visão muito clara, que eu acho fundamental. Para ela, o eBay não era só sobre vender coisas. Era sobre conectar pessoas, né? Exatamente. Essa visão ajudou demais a expandir a plataforma para muito, muito além dos colecionáveis. Foi ela que preparou a casa para o próximo grande passo. O IPO, a abertura de capital. Isso aí. Setembro de 98, bem no olho do furacão da bolha.com. Aquela euforia toda com a internet. E como foi? Imagina que... Foi uma explosão. As ações saíram a $18. No primeiro dia de negociação, fecharam a mais de $53. Uau, mais que dobrou no primeiro dia. Quase triplicou. Foi uma loucura total. O Omidyar e o Skoll viraram bilionários, assim, da noite para o dia. E a empresa, que tinha começado no fim de semana, 3 anos antes. Foi avaliada em quase $1,9 bilhão. Exato, 1,9 bilhão. É uma velocidade impressionante, né? Pensar que tudo começou com um experimento, com um laser quebrado em 95, e 3 anos depois, uma empresa bilionária na Bolsa. É uma transformação absurda. E fica aquela reflexão, né? O que será que foi mais decisivo para esse sucesso tão rápido, tão explosivo? Foi a visão genial do Omidyar lá no começo? Ou foi o timing perfeito, pegar a onda da internet explodindo? Ou talvez a sorte, né? Tropeçar nesses nichos gigantescos como os Beanie Babies que deram um empurrão enorme. É difícil dizer, né? Provavelmente uma combinação de tudo. Provavelmente. E talvez a lição mais duradoura venha daquela primeira venda, a mais simples de todas. Aquele apontador laser quebrado. O que ele nos ensina? Acho que ele ainda ensina muito sobre o potencial escondido em conectar necessidades muito, muito específicas. Algo que os marketplaces online até hoje continuam tentando decifrar e otimizar. Encontrar o comprador certo para a coisa certa, por mais estranha que ela pareça. Next level. Vamos aprofundar então. Já entendemos a origem quase acidental do eBay. Mas como essa engrenagem gira hoje em dia? Como eles realmente ganham dinheiro e qual foi a grande mudança que forçou o eBay a se reinventar? Boa pergunta. Olha, o eBay opera como um marketplace puro, sabe? Ele não tem estoque próprio como um varejista comum. Ah, entendi. Ele só conecta quem vende e quem compra. Exato. E a receita vem das taxas sobre as vendas. Basicamente, tem uma taxinha para listar o item, a taxa de inserção, mas o grosso mesmo vem da taxa de valor final. E o que é essa taxa de valor final? É uma porcentagem que eles cobram sobre o valor total da transação. Total, incluindo frete, impostos... Sim, tudo. Produto, frete, impostos. Isso, claro, gera bastante discussão entre os vendedores, né? Pode chegar aí nos 13,25% mais um valor fixo dependendo da categoria do produto. Nossa, pega uma fatia considerável então. E a reinvenção que eu mencionei, porque o eBay começou como auction web. Era sinônimo de leilão, certo? Totalmente. Mas hoje parece bem diferente. E essa foi a grande virada de chave. Houve uma migração assim massiva
do formato de leilão para o preço fixo, o famoso compre já. O buy now. Isso. Os números são bem claros, olha. Hoje, acho que uns 80% dos itens vendidos lá são novos. E estima-se que 85% das vendas já sejam por preço fixo. Uau, 85%? É muita coisa. Muita coisa. E não foi só mudar um botão no site, né? Foi uma resposta direta à conveniência que o consumidor moderno exige, muito por causa da Amazon. E também porque, para competir em produtos comuns, esperar leilão não funciona mais. Faz sentido. Ninguém vai esperar dias por um carregador de celular. Exato. Leilão hoje ficou mais para nicho mesmo, sabe? Itens únicos, colecionáveis, essas coisas. Interessante. Então, se a briga não é mais pelo leilão geral, onde eles estão colocando as fichas? Parece que a estratégia foi afunilar, né? Ir para nichos específicos. Precisamente. Contra gigantes como a Amazon ou mesmo a Alibaba lá fora, competir em tudo é quase impossível. A aposta do eBay foi nessas categorias de foco, ou como eles chamam às vezes, verticais de paixão. Verticais de paixão, tipo? São áreas onde eles têm uma vantagem por causa do inventário enorme e dos vendedores especializados que eles têm ali. Pensa, tipo peças e acessórios para carros, sabe? A parte de motors. Sei. Colecionáveis em geral, que está no DNA da empresa desde o início. Tênis, os sneakers de edição limitada. Relógios e bolsas de luxo também. E uma área forte é a de produtos recondicionados. Ok, entendi. Focar onde a variedade e a especialização deles brilham. Mas aí nesses nichos de valor alto, como relógios, bolsas, a confiança é tudo, né? Como eles lidam com o risco de falsificação? Aí que entra a garantia de autenticidade. Foi uma jogada estratégica, assim, fundamental. Me explica como funciona. Para esses itens de valor mais alto, tênis acima de uns $75, relógios para lá de $2.000, bolsas a partir de 500, cards colecionáveis acima de 250, por aí. Sei, os itens mais caros. Isso. O produto não vai direto para o comprador. Ele é enviado primeiro para um centro de autenticação parceiro. Empresas como a Sneaker.com para tênis, Stolen Co. para relógios. Ah, tem parceiros especializados. Exatamente. Especialistas verificam tudo. Se é original, se confere com o anúncio, se tiver tudo ok, recebe um selo, uma etiqueta, e aí sim vai para o comprador. E se não for autêntico? Se reprovar, a venda é simplesmente cancelada. Isso tira um peso enorme das costas do comprador e também do vendedor honesto, né? Torna o eBay um lugar bem mais seguro para comprar esses artigos de luxo ou colecionáveis. Nossa, isso realmente muda o jogo. Dá uma segurança que antes não existia ali tão formalmente. E a tecnologia, imagino que não dê para fazer isso tudo só na base da verificação física. De jeito nenhum. A tecnologia, especialmente inteligência artificial, é chave nisso tudo. Para quem vende, por exemplo, eles criaram ferramentas tipo a Magical Listing. Mágica? Como assim? Quase isso. Você tira uma foto do produto e a IA já ajuda a criar o anúncio, sabe? Sugere título, descrição, detalhes. Milhões de vendedores já usaram isso para centenas de milhões de anúncios. Ajuda pra caramba. Facilita muito a vida do vendedor. E pro comprador também tem coisa. Estão desenvolvendo agentes de compra que usam o IA para conversar, personalizar a navegação, sugerir produtos. Tipo um personal shopper virtual, sabe? Que legal! E aquele ponto que a gente mencionou antes, da economia circular, do re-commerce, isso ainda é importante para eles? Olha, eu diria que mais do que nunca. É parte central da identidade deles hoje. O foco em usados, em recondicionados, não só aproveita o tipo de estoque que só o eBay tem, mas também conecta a marca com sustentabilidade, consumo consciente. Algo que atrai muito o público mais jovem, né? Geração Z. Exatamente. Eles até publicam relatórios de impacto mostrando quanto carbono deixaram de emitir, o impacto econômico positivo disso. É marketing, mas também é parte do negócio. Certo. Então temos um eBay mais focado em nichos, garantindo autenticidade, usando tecnologia e com essa pegada de sustentabilidade. Mas e a concorrência? O cenário lá fora continua uma briga feia, imagino? Continua, com certeza. A Amazon ainda domina o e-commerce nos Estados Unidos, a fatia deles é bem maior, tipo uns 38% contra uns 4,5% do eBay.
É uma diferença grande. E além da Amazon, Tem muitos players de nicho que cresceram bastante, né? Tipo Etsy, Poshmark. Eles também competem forte em algumas dessas categorias que o eBay foca. A pressão vem de vários lados. entendi. E olhando para dentro, quais seriam os maiores desafios para o eBay hoje? O que tira o sono da diretoria? O principal, eu acho, é conseguir reacender o crescimento no número de compradores ativos. Esse número deu uma estagnada, sabe? Atrair gente nova em grande escala está sendo difícil. Dificuldade em crescer a base de usuários. Isso. E a própria performance financeira, né? Teve um prejuízo em 2022, aí recuperou um pouco em 2023, 2024. Mostra que tem uma volatilidade ali, uma pressão por resultado constante. O que reforça a importância dessas estratégias de nicho e autenticidade que a gente falou. Exatamente. São vitais para eles se diferenciarem e manterem a lucratividade no meio dessa competição toda. Uau! Olhando assim, a transformação é realmente profunda. O eBay de hoje é uma plataforma bem mais complexa, muito mais estratégica do que aquele site pioneiro de leilões online, né? Sem dúvida. É uma empresa madura buscando seu espaço para crescer em áreas bem específicas, usando a confiança e a tecnologia como armas principais nesse ambiente super competitivo. Fascinante ver essa evolução. Mas fica a pergunta, e o futuro? Quais são as tendências, os cenários possíveis para o eBay daqui para frente? Pois é. O que será que vem por aí? Quais as apostas deles? Next level. A gente já passou pela história do eBay, né? Aquela ascensão, as compras, as vendas de negócios importantes. Agora, vamos tentar juntar tudo. Como é que o eBay está hoje? Como eles estão se virando nesse mercado super competitivo do e-commerce? Qual que é a deles agora? Pois é, depois de se desfazer de negócios como o PayPal e vender o StubHub também, parece que a ordem foi volta para o básico, foco total no marketplace. Só que, claro, o cenário hoje é outro, né? A concorrência tá, assim, brutal. A questão-chave é, tá, e como eles vão se reinventar? Como se destacar nisso tudo? Brutal é até pouco, né? A gente vê a Amazon dominando completamente nos Estados Unidos, aí tem a Alibaba na Ásia, e aqui pertinho o Mercado Livre na América Latina, onde o eBay, aliás, entrou meio tarde, com uma estratégia diferente, mais focada em exportação para os vendedores daqui, certo? Exatamente. A participação de mercado do eBay nos Estados Unidos, por exemplo, é bem menor. Coisa de, sei lá, 3, 4, talvez 4,5%. Compara isso com a Amazon, que está beirando os 40%. É uma diferença enorme. Nossa, é muita diferença. E isso reflete um pouco numa estagnação, sabe? Tanto no volume de vendas na plataforma, o GMV, quanto em atrair gente nova para comprar. Mas, e aqui tem um ponto interessante, a lucratividade deles continua muito sólida. Margem bruta lá em cima, mais de 70%. 70%? Uau! É alto. E isso tem muito a ver com o modelo de negócio deles, de ser um marketplace puro. Eles não têm aquele custo pesado de estoque, de logística que outros carregam, entende? Entendi. É uma resiliência interessante essa da margem. E com o Jamie Iannone como CEO desde 2020, qual que é a aposta para, digamos, dar um gás novo no crescimento? Parece que estão mirando naquela galera mais entusiasta, né? O pessoal que busca coisas bem específicas. Por que essa escolha? Faz sentido? Total sentido. A ideia não é mais tentar abraçar o mundo, ser tudo para todo mundo. É ser o melhor lugar para encontrar certas coisas. São as chamadas categorias de foco. Peças para carro, itens de coleção, tênis, relógios, bolsas de luxo e também produtos recondicionados. A lógica é que nesses nichos o que conta mais é a paixão, a especificidade e, claro, a confiança. Confiança é tudo nesses mercados. Falando em confiança, isso leva direto para tal da garantia de autenticidade, né? Que eu achei uma sacada bem interessante. Mandar os produtos mais caros, tipo tênis, relógio, bolsa, para uma checagem profissional antes de ir para o comprador. Isso resolve um problemão de falsificação, né? Resolve um problemão. É um diferencial estratégico muito forte. Mas não complica? Não cria um gargalo, custo extra para o vendedor? Olha, com certeza tem desafios operacionais, tem custo envolvido, sim, não é simples. Mas o valor que isso agrega para quem compra, a segurança de saber que está levando um produto original, especialmente num item caro, parece que compensa. Entendi. Acaba transferindo a confiança que antes era só no vendedor para a plataforma como um todo. O eBay garante.
E isso casa com outro pilar importante, tecnologia. Estão investindo bastante em inteligência artificial. Ah, é? Como? Tem também aquele lado mais, digamos, raiz do eBay, né? Da economia circular que começou lá atrás com a história do ponteiro laser quebrado. Eles estão apostando nisso de novo, nessa onda de sustentabilidade. Contudo, o e-commerce, que é esse comércio de usados e recondicionados, virou central na estratégia. Isso resgata o DNA original da marca e conversa direto com a geração Z, que está super ligada em sustentabilidade, em reuso. Faz sentido. E o eBay agora faz questão de mostrar um impacto positivo disso. Tipo, quantas emissões de carbono foram evitadas com a venda de usados. É juntar o propósito com o negócio. Ok, então, resumindo a estratégia. Focar nos nichos de entusiastas, construir confiança com autenticação, usar tecnologia para facilitar e levantar a bandeira do e-commerce e da sustentabilidade. Parece um plano bem amarrado, bem pensado. Mas a pergunta que fica é, será que isso basta num mercado que é tão rápido, tão dominado pela conveniência da entrega no mesmo dia? Olha, o eBay tem cartas na manga, sem dúvida. É uma marca conhecida no mundo todo, tem uma base fiel de uns 134 milhões de compradores ativos. O modelo de não competir com os próprios vendedores é um ponto forte, e eles têm um sistema bem eficaz para resolver problemas entre comprador e vendedor. Sim, isso é verdade. Mas as ameaças são constantes. A concorrência não para, está sempre inovando, e o eBay precisa correr atrás, precisa inovar sem parar também. É uma briga diária pela relevância, né? É uma jornada fascinante mesmo. Pensar que aquela plataforma que começou juntando colecionadores de, sei lá, pés dispensers, Exato. hoje está investindo pesado em autenticar relógio de luxo e liderando essa conversa sobre economia circular. É uma transformação e tanto. Talvez o objetivo nem seja ganhar da Amazon. Talvez seja só ser, sem dúvida nenhuma, o melhor sótão digital do mundo. O lugar para achar aquele item especial. Perfeito. E isso deixa uma reflexão interessante para quem está nos ouvindo, né? Nesse mundo que parece dividido entre a conveniência extrema, a entrega ultra rápida e essa busca por coisas únicas, autênticas, com história, com propósito sustentável, onde que o eBay se encaixa no futuro? Será que essa aposta na especialização, na confiança, na sustentabilidade é o caminho para garantir o crescimento nas próximas décadas? Ou será que, no fim das contas, a força da escala e da velocidade sempre vai acabar falando mais alto? Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!